Olá a todos e todas. Hoje eu retorno na videoaula de número 9 para trazer para vocês assuntos relacionados ao tópico 1.8 do primeiro capítulo do relatório. E vou apresentar um pouquinho sobre os sistemas de conhecimento que temos e usamos para entender e responder às mudanças climáticas. Então, para começar, a gente tem que lembrar que o ser humano sempre utilizou a informação que obtinha de diferentes fontes para interagir com o seu ambiente, para responder a mudanças e para resolver os seus problemas. E é por essa razão que o relatório reconhece a importância do conhecimento local e de comunidades tradicionais para que a gente possa lidar com as mudanças climáticas, utilizando esse conhecimento em conjunto com o conhecimento científico, que é baseado em teorias, modelagens e sínteses dos sistemas socioambientais ao nosso redor. Sendo assim, a partir de agora eu vou falar um pouco mais sobre esses dois sistemas de conhecimento, o científico e o conhecimento de comunidades tradicionais, iniciando pelo conhecimento científico mesmo. Em se tratando do oceano e da criosfera, as observações desses ambientes são essenciais para que a gente possa entender os processos de mudança que eles estão sofrendo, principalmente observações de longo prazo. O conhecimento científico precisa dessas observações de dados para funcionar, e com o passar dos anos esse conhecimento só tem aumentado. Desde o meio do século XIX, se tem um aumento de observações da temperatura e da salinidade da superfície do oceano, por exemplo, tanto em escalas espaciais quanto temporais. E isso nos permite diminuir as incertezas de diversas estimativas e previsões. Outras observações, dessa vez no fundo marinho, relacionadas à hidrografia física e a processos biogeoquímicos, foram responsáveis por melhorar as estimativas de sequestro de carbono pelo oceano e dos seus níveis de desoxigenação. Quando executamos programas localizados, conseguimos melhorar o conhecimento científico de determinada região e entender quais processos mais podem sofrer com as mudanças climáticas. E, além disso, a tecnologia nos tem permitido coletar informações de diferentes maneiras, seja pelo sistema de satélite, fazendo sensoriamento remoto, ou por coletas de dados in situ. Aliás, essas metodologias de coleta de informações foi super importante para a gente entender os padrões de derretimento de geleiras, por exemplo. Existem registros de medição do tamanho de geleiras feitos manualmente por séculos, e os recentes dados coletados por satélites permitiram a visualização do derretimento em conjunto das geleiras do mundo. Mas em seguida, o relatório afirma que, por ainda termos conhecimento limitado do oceano e da criosfera, existem muitas lacunas de conhecimento no próprio relatório. Existem muitos dados que ainda não foram coletados em magnitude suficiente para serem utilizados nos padrões do IPCC, principalmente com relação a tempo. Essa questão pode afetar também as previsões que são feitas, visto que algumas mudanças não podem ser detectadas com confiança a partir dessas observações. Ou pode até mesmo acontecer a gente não conseguir identificar a influência dos fatores antropogênicos naquelas mudanças que são observadas, fazendo com que a gente ache que seja algo completamente natural. Observações de correntes oceânicas, oxigenação, concentrações de carbono e salinidade de subsuperfície são alguns dos exemplos de dados que ainda não possuem densidade ou acurácia suficiente para que sejam detectadas mudanças. E além desses dados, existem áreas inteiras que ainda não foram bem exploradas pela ciência, como o oceano que fica sob o gelo do mar ou a subsuperfície da permafrost. As medidas que temos que conseguem refletir mudanças ecossistêmicas ainda são, muitas vezes, relacionadas a lugares ou a espécies específicos, e a compreensão das mudanças a longo prazo são limitadas a algumas variáveis, como é o caso da determinação da saúde dos recifes de corais. Fora isso, também tem o oceano profundo, que é raramente observado. A falta de informação sobre profundidades que passam os 2.000 metros impossibilita, por exemplo, a compreensão da absorção de calor completa que o oceano realiza, o que impede a gente de compreender como é que está esse balanço de energia no planeta. Mas ok, então a gente sabe que existem muitos dados para serem coletados ainda, mas como são utilizados aqueles dados que já temos disponíveis? Uma das maneiras é criando produtos de reanálise. É um processo que une esses dados observacionais que foram coletados e modelos numéricos que assimilem esses dados para produtos que representem processos físicos consistentes com o oceano e o clima de maneira espacial. Isso é bem importante para modelos regionais, e acho que fica mais fácil de entender pensando em previsões do tempo. As previsões do tempo são feitas usando produtos de reanálise, assim como as previsões para estações, por exemplo. Utilizando os dados de uma região junto com modelagens numéricas, se consegue fazer uma previsão do tempo de determinado lugar, que não pode ser utilizada para o mundo todo, mas que pode ajudar na preparação contra furacões ou outros desastres locais, por exemplo, reduzindo o risco de uma população e aumentando a sua capacidade de adaptação. Uma outra maneira é a dos modelos de simulação, que são aproximações numéricas dos sistemas da Terra que nos permitem testar hipóteses das mudanças que ocorrem no oceano e na criosfera. São nesses modelos que colocamos os dados forçantes dos atributos adequados para tentar entender como é que pode ser o futuro. São a nossa melhor alternativa para esse tipo de previsão. Existem modelos de diversos sistemas, de circulação do oceano, modelos de clima, basicamente dá para criar um modelo de tudo. Se ele vai ser um bom representativo da realidade depende da complexidade do modelo e da sua competência para criar.
Eles podem diferir na sua resolução espacial e na qualidade de representação, podendo ser aproximada ou explícita, mais real. Um dos modelos mais utilizados hoje em dia, e com maior qualidade, é o de representação dos processos dinâmicos das camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica, que acabam por representar futuros cenários do aumento do nível do mar. Um último ponto positivo dos modelos de simulação é a capacidade de diminuir a sua resolução, então para auxiliar na resolução de problemas locais. E agora, passando para a terceira maneira de como utilizar os dados que temos disponíveis para melhor entender as mudanças climáticas no oceano e na criosfera, nós temos a paleoclimatologia, que é uma das formas de detectar mudanças nesses sistemas em diversos períodos de tempo. E assim, podemos contribuir quais processos que são variabilidades naturais e aquelas alterações que são causadas por civilizações antigas. Para isso, são utilizados dados de propriedades físicas, químicas e biológicas relacionadas ao clima em que essas propriedades foram formadas. Então, para o oceano e para a criosfera, normalmente são utilizadas camadas de sedimento, de gelo, demarcações de costas de períodos passados ou depósitos rasos de recife. São diversas as fontes de informações. Infelizmente, existe muita informação sendo perdida pelo derretimento das geleiras, informação que então a gente não pode chegar a conhecer. Um ponto positivo da climatologia importante é de que as informações muitas vezes são representativas de regiões inteiras. Elas podem até ser representações de padrões climáticos do planeta todo. Então, mesmo que seja encontrada informação limitada espacialmente, ela pode ser um resumo de um padrão bem grande. Registros paleoclimatológicos podem nos ajudar a entender mudanças que temos hoje e que não são vistas nos séculos ou milênios passados. E já nos indicam, por exemplo, que em padrões de aumento de temperatura como as que temos nas previsões para os próximos anos, o nível do mar subiu vários metros e houveram mudanças significativas nas zonas climáticas e em ecossistemas marinhos. E agora, saindo um pouco do conhecimento científico, nós vamos falar um pouco sobre o conhecimento das comunidades tradicionais e sobre o conhecimento local. Como eu falei no começo da aula, o ser humano usa, cria e adapta o conhecimento para interagir com o seu ambiente, para observar e responder a mudanças, e as comunidades tradicionais, que têm um longo histórico de interação com esses ambientes, desenvolveram por muito tempo habilidades, filosofias e compreensões nos lugares em que elas estão inseridas, por experiência. Conhecimento passado de geração em geração, flexível e que permite adaptação quando algo muda, algumas vezes mesmo em situações muito desafiadoras como as causadas pelas mudanças climáticas. Esse é o conhecimento de comunidades tradicionais. O conhecimento local é aquele que as populações rurais e urbanas, mas que não são de comunidades tradicionais, adquirem e compartilham no seu dia a dia. Com o passar dos anos, também é um conhecimento passado por gerações e que está ligado à cultura e também permite adaptação. Mesmo sendo caracterizado como diferente, o conhecimento de comunidades tradicionais e o conhecimento local se complementam. Eles contribuem um ao outro, assim como eles também contribuem para o conhecimento científico. Hoje em dia, esses dois conhecimentos estão sendo cada vez mais utilizados para que a gente consiga criar políticas de resposta às mudanças climáticas que funcionem em nível local e que sejam adotadas pelas comunidades afetadas. Um exemplo rápido de como se percebe a importância desse conhecimento é simplesmente o aumento de 60% das referências feitas a conhecimentos tradicionais em relatórios do IPCC, utilizando o seu conhecimento e também apresentando as mudanças sofridas nos ambientes em que essas comunidades estão inseridas. Existem mais revistas acadêmicas que publicam conhecimento local e tradicional. Existem mais políticas públicas que levam em conta esses conhecimentos, mas ainda assim tem muito que ser feito para que a gente possa produzir respostas que sejam apropriadas para cada local e cultura, que não é tarefa fácil. É importante lembrarmos que, mesmo que seja necessária a partilha desses conhecimentos, parte do seu valor é pela dinamicidade, é pela multidimensionalidade e pelas nuances que esses conhecimentos possuem, que pode ser difícil de se traduzir em um artigo científico. Mas, de qualquer maneira, é preciso utilizar o conhecimento científico, o tradicional e o local para que as propostas de adaptação sejam mais adequadas às mudanças climáticas em determinado local. Eu acho que, considerando tudo o que já foi dito até agora, não só nessa aula, mas em todas, vocês já devem ter uma ideia de qual papel os conhecimentos têm para as respostas que damos às mudanças climáticas. Eles são essenciais para que não só consigamos entender quais medidas podem ser tomadas, mas para fazer com que elas sejam melhor aceitas pela sociedade, visto que mudanças em padrões de comportamento não é um dos pontos fortes do ser humano. Os valores e a identidade de cada população são super influentes na aceitação de uma medida ou não. Para que a gente consiga manter o aumento de temperatura do planeta abaixo da casa dos 2 graus Celsius, por exemplo, grandes mudanças em nossa sociedade teriam que ocorrer, nos níveis de governo, economia e no comportamento das pessoas. Mas mesmo sabendo que pode ser feito e quando nós temos que agir, implementar essas mudanças de comportamento tem sido muito difícil. É preciso que a educação e divulgação de conhecimento sobre as mudanças climáticas aconteçam para que se tenha mudança nas nossas ações e, no fim, adaptação. Se educadas, as pessoas podem compreender as mudanças que ocorrem nos ambientes em que elas mesmas estão inseridas e permitir que elas estejam mais abertas a participar na implementação de respostas.
É importante sabermos que o aspecto psicológico é muito importante para as ações de uma sociedade. A sensação de pertencimento, de identidade, as relações sociais, quando tudo isso pode ser alterado por uma ação de adaptação às mudanças climáticas, pode dificultar que essa ação tenha engajamento. Portanto, entender implicações psicológicas é um fator que facilita a adaptação das pessoas. Esse foi o final do conteúdo do capítulo relacionado à aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido quais são os sistemas de conhecimento que a gente usa para responder às mudanças climáticas e como é que eles podem ser utilizados. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim que eu vou fazer o meu melhor para ajudar vocês. Até um próximo momento.